Olá, inscritos do nosso canal! Hoje iniciaremos o nosso quinto episódio da série voltada à Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física 2018. No tema de hoje falaremos sobre declaração de investimentos no exterior. Para contextualizar o nosso episódio de hoje, é importante esclarecer que esse tema está muito em voga, em razão da quantidade de vezes que ele foi mencionado no decorrer da Operação Lava Jato. Nesse sentido, temos como entrevistados a doutora Letícia Mari Fernandes do Amaral, sócia e advogada do escritório, e o especialista também na área, doutor Arthur Aquiles. Doutora Letícia, para a gente começar com uma conceituação para o contribuinte, o que é trust? O que é offshore? É uma estrutura jurídica? É uma estrutura legal? É velada de licitude? Como que a gente pode explicar? Sabrina, esse é um tema que tem gerado muitas dúvidas de nossos clientes. Mas, na verdade, o trust e as estruturas offshore, elas são muito comuns em outras legislações, em outras jurisdições que não no Brasil. Por exemplo, o trust, ele tem toda uma lei própria na Inglaterra. As estruturas offshore nada mais são do que sociedades legalmente constituídas fora da nossa fronteira, então fora do Brasil. Tudo que é fora do Brasil, uma sociedade que é estabelecida fora do Brasil, é uma sociedade offshore. No caso do trust, especificamente, nós estamos falando de uma estrutura de planejamento sucessório. A palavra trust significa confiança. E por que a gente está falando de uma relação de confiança? Porque o investidor, a gente está falando do contribuinte brasileiro, ele opta por dar em confiança o seu patrimônio para a administração por um terceiro. E esse terceiro está fora do Brasil. No caso do trust ainda, a gente tem três figuras básicas. Nós temos o settlor, que é o investidor, aquela pessoa que quer destinar o seu patrimônio para a gestão de um terceiro. Nós temos esse terceiro, que é chamado de trustee, que normalmente é uma instituição, uma pessoa jurídica especializada em gestão de patrimônio de terceiros. E nós temos os beneficiaries, ou seja, os beneficiários, aquelas pessoas que vão poder usufruir posteriormente daquele investimento e dos rendimentos daquele investimento. Quais são as situações em que esses beneficiários eles podem usufruir? Isso vai ser estabelecido pelo settlor. Ele vai falar quais são essas situações. Nós temos exemplo, a morte do próprio settlor. Então, na sua morte, os beneficiários passam a ter direito a esse patrimônio, por isso que a gente fala que é uma estrutura de planejamento sucessório. Mas também pode ter outras ocasiões, como a ida à faculdade de um dos beneficiários, doença, questões de saúde de um dos beneficiários. E, por fim, é importante salientar que não é incomum o próprio settlor ser beneficiário daquele investimento que ele coloca para a gestão de um terceiro. De forma geral, tanto a estrutura do trust como as estruturas offshore, que são essas sociedades constituídas no exterior, são figuras legítimas, lícitas para a finalidade do Brasil. Elas não são consideradas crimes desde que devidamente declaradas aqui no Brasil. Doutor Arthur, agora que a gente já sabe a conceituação desses institutos, como que os contribuintes que possuem bens ou investimentos no exterior devem internalizar esses bens? Para que o contribuinte possa fazer a sua declaração e não ter nenhum tipo de problema com a Receita Federal, ele deve observar alguns requisitos. Dentre eles, ele vai ter que separar o que é rendimento tributável e o que não é rendimento tributável. Isso vai ser feito utilizando-se de dois campos. Quando se tratar de um rendimento tributável, o contribuinte vai utilizar o campo rendimentos tributáveis de pessoa física / exterior. Ali ele vai indicar todo o ganho que ele teve por conta desses investimentos, seja com a negociação de ações ou aluguéis que ele tenha recebido de um imóvel no exterior, tudo o que ele tiver auferido. No outro campo, ele somente vai fazer a informação. Por quê? Porque é obrigatório para a Receita Federal do Brasil você declarar tudo que você tem no exterior. Ou seja, nesse outro campo, denominado bens e direitos, você vai fazer a indicação e a informação dos bens que você possui. É importante salientar
que alguns rendimentos no exterior, eles não estão sujeitos à tributação. Então, por mais que sejam rendimentos, eles não vão precisar ser ofertados à tributação no Brasil. E as regras daqueles rendimentos isentos ou não tributáveis são as mesmas regras aplicáveis para qualquer outro tipo de investimento dentro do Brasil. Só para citar como exemplo, rendimentos advindos de herança no exterior, rendimentos daquelas pessoas que sofrem de moléstia grave, que a Receita já reconheceu que essas pessoas são isentas do imposto de renda da pessoa física. Em relação ao contribuinte, é a única obrigação que ele tem com esses bens no exterior em relação ao imposto de renda ou tem mais alguma outra obrigação que ele deva fazer? Na verdade, algumas pessoas fazem confusão, mas existem duas obrigações por parte dos contribuintes, por parte das pessoas que possuem bens no exterior. Uma é a declaração que você faz para a Receita Federal do Brasil, que é a declaração do imposto de renda, e a outra é a declaração de capitais brasileiros no exterior, que é feita para o Banco Central, também é chamada de CBE. A declaração para o Banco Central, ela é obrigatória somente para as pessoas que possuem um patrimônio superior a 100 mil dólares no exterior, e é feita no período anual. Todo ano, com a data base de 31 de dezembro, a pessoa precisa informar esses valores para o Banco Central. Existe também o caso de pessoas que têm um patrimônio superior a 100 milhões de dólares. Nesse caso, a declaração ao Banco Central é trimestral. Doutora Letícia, e como esses bens que estão no exterior são fiscalizados ou rastreados pela Receita Federal do Brasil? Qual é a forma que eles são descobertos pelo fisco? Uma boa pergunta, porque muitos de nossos clientes vêm com essa indagação antes de decidir se vão declarar os seus bens no exterior. Mas, tanto o Brasil como diversos outros países estão num movimento de efetivamente buscar patrimônio não declarado no exterior. No caso da Receita Federal do Brasil, especificamente, já foram firmados mais de 100 acordos bilaterais de troca de informações. Então, aqueles países que historicamente concentram o investimento dos brasileiros já possuem acordos com a Receita Federal do Brasil para essa troca de informações fiscais. Além disso, nós temos outros movimentos, como o próprio movimento da OCDE, chamado Projeto BEPS, que ele justamente visa barrar planejamentos tributários fictícios ou atentatórios e barrar sonegação tributária em âmbito internacional. E um outro exemplo é a própria legislação norte-americana chamada FATCA, que obriga as instituições financeiras a informar aquele patrimônio que esteja sob sua guarda. Então, hoje nós não temos como efetivamente deixar de declarar sem estar sujeito a um risco e um risco grande. É importante fazer só um parênteses para relembrar que foi dada a oportunidade desde 2016 para que as pessoas que possuíssem bens no exterior de forma irregular pudessem regularizar essa situação através do RERT. Que foi um programa que proporcionou que as pessoas pudessem trazer esse patrimônio para o Brasil ou mesmo deixar no exterior, mas deixar ele de forma legalizada com pagamento de um valor especificado sobre a quantia. Bom, agora que a gente já esclareceu vários conceitos aqui, me parece que essa obrigação precisa ser efetivamente declarada, internalizada no Brasil por uma questão de transparência e de ilicitude. Então, doutora Letícia, qual é a consequência da não declaração? O contribuinte que não quer declarar, o que ele vai sofrer? Bom, uma consequência primeira, que ela está mais no âmbito operacional, é que esse patrimônio ele nunca vai poder ser internalizado no Brasil de uma forma lícita, porque nem o Banco Central nem as instituições financeiras, por questões de compliance, vão permitir, que sempre há essa checagem de se o patrimônio foi declarado para o fisco brasileiro e para o Banco Central. Em relação à questão fiscal mesmo, se o patrimônio não foi declarado e por meio dessas trocas de informações o fisco brasileiro tem conhecimento, ele vai notificar
ele vai pedir esclarecimentos. Se os esclarecimentos não forem suficientes, ele vai sim autuar e cobrar pesadas multas, além de cobrar o tributo devido sobre os rendimentos lá no exterior. No âmbito cambial, no âmbito do Banco Central, a não declaração também importa em multas, e multas pesadas que podem chegar até R$250 mil. Então, efetivamente, é muito importante que todo esse investimento no exterior, ele seja efetivamente legalizado na forma de declaração no Brasil. Bom, esse foi o nosso 5º episódio da série. Eu agradeço novamente a presença e colaboração dos nossos entrevistados aqui hoje. Peço que vocês continuem se inscrevendo no nosso canal, continuem compartilhando as informações que prestamos a todos vocês e aquele muito obrigada!